Viu?
feliz, eu estou muito feliz de estar junto com vocês em mais um dia, mais um momento aí, para a gente estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Então, eu convido os irmãos a, neste momento, se colocarem na presença de Deus. Ainda que você esteja aí em sua casa, ainda que você tenha tarefas, ainda que tenham coisas aí para te distrair, tente focar agora, neste momento. Tente focar agora neste tempo que nós vamos ter com Ele, com o Pai. É um tempo reservado para Deus. Desligue todas as coisas do mundo, da sua mente. Desligue tudo aquilo que pode estar te tirando a atenção. Tudo aquilo que pode estar te afastando da plena adoração com o Pai. Feche os teus olhos nesse momento, vamos orar juntos. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Deus. Bendizemos o teu nome, te dizemos que tu és digno, tu és santo. Nós nos rendemos a ti, Pai. Nós nos rendemos a ti, Deus. Senhor, eu te peço, Pai, que as tuas águas agora estejam navegando, Deus. As tuas águas estejam passando agora pelas casas, pelos corações que estão nos assistindo, por aqueles que estão nos vendo. Ainda que você veja depois, depois que essa live passe, você também será tocado. Em nome de Jesus, todos aqueles que estiverem nesse momento com o coração rendido ao Pai, com uma vontade de adorar, com uma vontade de exaltar aí. Desde já eu te agradeço, Deus, por tudo que tu farás através da vida de todos aqueles que estão aqui, de todos aqueles que tu vai usar. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial em meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Você que está aí na sua casa, declare: Senhor, estou aqui só para te adorar. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti,
guiado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial, em meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Eu quero ser como um manancial, em meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, suas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber. Nesses dias quero ver seus milagres. Quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus e sara e cura, águas que saram e curam. Nesses dias quero ver seus milagres. Quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus e sara e cura, águas que saram e curam. Suas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber. Suas águas já estão entre nós. Uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber. Muito boa noite. Que alegria estarmos aqui novamente reunidos. Eu tenho certeza que havia uma expectativa no seu coração, aguardando esta quarta-feira, para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor, para estarmos tratando acerca das coisas do reino e sermos enriquecidos pelo conhecimento através dos filhos do Pai. Queridos, que momento maravilhoso. Eu já vou aqui dando um oizinho, porque tem uma galera aqui, hein? Tem uma turma aqui, antes de apresentar para vocês uma pessoa bem especial. Mas a irmã Erenilda, sempre ligadinha conosco, um beijão no coração aí, irmã
Erenilda. Daiane dos Santos, bênção pura. Um abraço para os nossos irmãos lá de Guaíba. Estão sempre ligadinhos conosco aqui, né? Temos aqui também no YouTube. Boa noite, paz do Senhor. Boa noite, queridos. Boa noite em nome de Jesus. Irmã Neucisa Nota, boa noite, amados. Deus abençoe sua vida também. E todo o pessoal lá da Zona Sul que está acompanhando essa nossa temática dessa noite. Bom, essa noite, com muita alegria, estou aqui recebendo um grande amigo, uma figura ilustre, né? E é um xará meu. Esse cara, eu vou dizer que vai ser das melhores temáticas, começando pelo nome, Daniel. Então já fechou todas, né? Que carinhosamente nós conhecemos como Cabeça. E aí, pastor Dani, como é que tá? Uma bênção receber você. A alegria é minha estar aqui. Eu fico muito feliz de vir ter esse tempo contigo, Daniela, porque sempre tive muito carinho por ti. E eu acho maravilhoso, porque às vezes a gente vai na expectativa, esses encontros, tem aquela expectativa, talvez assim, do que vai ser dito aqui, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, eu sempre ganho muito em ver, em testemunhar o que Deus está fazendo. E meu amigo, eu fui tão agraciado agora com o Gabriel. O Gabriel adorando a Deus, tá? Gabriel, que Deus continue te abençoando. O meu coração já se encheu. Sabe, meu amigo, eu acredito que o Evangelho tem disso, né? É verdade que nós estamos cercados de liturgia? É verdade. É verdade que a gente gosta de ser igreja de comunidade? É verdade. Agora, tem algumas impressões do Evangelho, Daniel, que tem a ver com as digitais de Deus, que são as marcas do Evangelho, que estão manifesto aonde quer que a gente passe. São digitais e são rastros, são passos. E quando eu vejo que o teu filho, por exemplo, meu amigo, está louvando a Deus com essa graça, eu vejo o rastro que tu está deixando para ele. E eu estou abençoado por isso. Tá, amigão? Já estou feliz. Estou feliz aqui, ó, já estou arrepiado aqui. Ó. Já recebi aqui glória a Deus. Uma palavra profética de ânimo, de fortalecimento em mesmo, Deus. Daniel. Olha, muito obrigado mesmo. Olha que bacana. E eu gostei muito porque o Daniel me chama de amigo. E só para vocês entenderem, antes de nós começarmos aqui a tratar, nós construímos juntos o tema dessa noite, né? Que por sinal partiu do coração de Deus e ativou o coração do Daniel, a relevância dos jovens na igreja contemporânea. Então a gente vinha conversando e eu vinha, né, instigando o Daniel aqui, o nosso irmão, o Cabeça, dizia assim: cara, tu tem alguma ideia? Aí eu dei uma ideia, ele, cara, eu acho que nós poderíamos ir para outro lado. E aí ele deu algumas opções. E quando caiu esse tema aqui, eu digo para você, Daniel, diante de Deus, fechou certíssimo. Certíssimo mesmo. Né? Embora eu sei que existem algumas resistências nesse termo contemporânea, eu não vejo problema nenhum quanto a isso, porque Deus é contemporâneo, né? Então, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Muito pelo contrário, eu acho que nós estamos bem centrados naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Mas, conduzindo nesse mesmo ponto, meu nobre amigo, como é que você vê assim, a questão dentro de um campo bíblico, uma visão bíblica acerca dos jovens? Ah, que lindo. Primeiro, eu acredito que a temática jovem, né, parece que ela classifica, assim, ela gera essa classificação de uma faixa etária. Na verdade, a Bíblia, quando a temática diz respeito jovem, biblicamente, a gente olhando o fato histórico, né, a gente vê que os jovens em alta performance, né, com seus 60, 70, 80, 90. Porque jovem tem... eu olho para a Bíblia e vejo que o jovem tem muito mais a ver com um comportamento do que necessariamente uma faixa etária.
né? Então tem a ver com esse lugar de força, o lugar de avançar, esse lugar de não se sentir confortável onde tu está e tu sentir que tem algo te movendo, algo precisa acontecer. Então essa inquietação, na verdade, ela classifica esse grupo que é de jovens. Agora, por exemplo, no culto, no propulsão, onde nós nos reunimos, né, na nossa D55 lá, onde nós nos reunimos aos sábados, nós, inclusive, temos irmãos com uns 40 e poucos, né, que estão lá, 50, e frequentam um culto de jovem, porque tem a ver com a questão do comportamento, né? Então, se tu está aí assistindo e daqui a pouco tu diz assim, eu acho que não é comigo, eu acho que é. Porque o Evangelho, ele é esse lugar. O Evangelho, eu gosto de uma colocação que um amigo me disse, que ele é uma areia movediça. E que tu está sempre te movendo e dependendo da mão do Senhor. É sempre algo novo, né? E tu está ali sempre, não é um lugar estático, não é um lugar congelado, né? E, bom, a temática jovem, a Bíblia, eu acredito assim, eu sou apaixonado, né? Por que eu sou? Porque a Bíblia, ela sempre gera essa linha do tempo na vida de um homem de Deus. E passa por esse processo, passa pela fase da força. É uma verdade que nós precisamos da sensibilidade de um coração genuinamente como uma criança, no formato de uma criança. É verdade que nós contamos com a experiência, a maturidade, talvez a sobriedade, aquele equilíbrio das emoções de uma pessoa madura, mas também conta com a força do jovem. O vigor, né? E agora, o jovem, a Bíblia, nesse tempo, né? Que quando se fala em contemporâneo, para mim nada mais é do que uma palavra que situa nós nesse tempo. É o que é jovem, a Bíblia, a respeito desse tempo, né? Porque, enfim, a Bíblia não muda. A Bíblia não muda, mas as necessidades mudam, né? Os tempos mudam. Então, eu acredito, meu amigo, quando eu olho para a Bíblia, eu acredito que tem uma linguagem que a palavra fala. Por exemplo, quando o Senhor fala, quando o Senhor fala para Moisés, ou que são palavras de encorajamento, são palavras do tipo assim, embora Moisés precisou curar muitas coisas no seu interior, na sua existência, mas ainda tinha a ver com avançar, né? Tu precisa avançar, tu precisa sair do teu lugar. Depois tu vê Josué, por exemplo, onde o Senhor fala claramente, seja forte. Gideão. Então assim, tu precisa avançar, e o teu inimigo está lá fora, tu precisa confrontá-lo, tu precisa enfrentar o deserto. Se o mar se o mar estiver à frente, o Senhor vai abrir, né? Ou o Senhor vai Agora, eu também, é verdade que o Evangelho fala sobre isso, sobre essa visão, sobre algo que está fora, né? Sobre esse enfrentamento de algo que está fora, Daniel. Mas eu acredito que esse tempo fala muito também quando o apóstolo Paulo falava para Timóteo. Porque daí não é muito mais situações e crises e desafios internos do que externos. A gente sabe sim que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades do mal. A gente sabe que o inimigo está se lançando. A gente sabe, agora nunca foi tão forte o fato de que essas crises internas assim, elas têm sido um grande gigante desse tempo para o jovem.
E quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, não despreze o dom que é em ti, né? Ele incentiva Timóteo, que inclusive tem as suas fragilidades, inclusive de saúde, mas esse olhar para dentro, de não se desprezar, de não duvidar daquilo que Deus pode fazer, aquilo que eu chamo do protagonismo, do jovem que sai de trás das cortinas. Essa palavra, sabe, do olhar para dentro, de entender que tu é templo da habitação do Espírito, que tu é essa ferramenta que Deus está contando para manifestar o reino dele. Eu acredito que o Evangelho ele responde a esse tempo com esse olhar para dentro, né? Que é diferente. Onde está o deserto desse tempo? Aqui dentro. Os jovens estão passando por desertos intensos, né? Onde é quando o lugar onde parece que não tem saída? Aqui dentro. Eu vou te dizer uma coisa, Daniel. Quando eu fui desafiado a trabalhar com adolescente, 8 anos atrás, e logo depois começamos a trabalhar com adolescente, depois começamos a trabalhar com jovens, nós estávamos orando num grupo de amigos, e nós começamos a orar intensamente pela salvação de jovens, para que Deus salve a vida de jovem, para que os nossos jovens da nossa cidade tivessem um encontro com o Senhor. E meu amigo, eu tenho assim muito respeito e temor para dizer isso, mas eu tive como se fosse assim, uma revelação, algo que me veio, um insight divino, que era de nós. Tu lembra antigamente, na década de 90, 80, que os evangelismos, a gente ia para as praças. Era direto, na verdade, as cruzadas, era muito forte. A gente ia para as praças, a gente... Na caixinha, um violão, cara, fazia festa. A gente, para mim, era um evento, aquelas tendas de evangelismo, ficávamos a semana toda tocando nos lugares, era sensacional. Daí, quer dizer, volto a dizer mais uma vez, um confrontamento com aquilo que é externo, um confrontamento com aquilo que é visível, que é aparente, que está lá fora. Nós precisamos ir lá para levar o evangelho lá. Só que a visão que eu tive foi diferente, meu amigo. Tinha a ver com nós. Eu me lembro que a gente entrava em casas, e quando a gente batia nas portas, os pais abriam as portas e eles estavam desesperados. Foi algo que me veio enquanto nós estávamos ali. Quanto tempo atrás? 8 anos. Olha só. Muito forte assim. E daí, olha que interessante, né? E então aqueles pais abriam as portas e nós entrávamos. E uns irmãos passaram por mim com maca e buscavam os jovens adoentados de dentro do quarto. Olha que interessante. E eu via aquelas macas assim, pegando os jovens, botando dentro. E daí eu fiquei, quando enfim, aquela visão encerrou, porque daí aqueles jovens iam para as macas e nós íamos buscar ajuda, mas o ponto onde aquele jovem estava correndo os riscos é exatamente o lugar onde hoje, às vezes a gente acha que é o lugar mais seguro, que é o quarto do nosso filho. É um meio familiar, né? Que é um meio, tu está ali. Inclusive hoje nós passamos pela a crise da distância daqueles que estão perto. Às vezes tu está do lado do teu filho, mas não sabe o que ele falou na escola naquele dia. Tu está do lado do teu filho e não conversou sobre os desafios dele, se ele está sendo aceito, se ele está passando por uma experiência de bullying, se ele foi discriminado. Não foram conversados. No entanto, lá no quarto ele está se comunicando com o mundo inteiro através
Então, meu amigo, eu estou falando isso porque o apóstolo Paulo, ele vai desafiar Timóteo, que foi, talvez, também vive vítima de uma autoestima baixa, está vivendo aquele tempo de olhar para si e não encontrar valor, né? Inclusive ele diz, não despreze a tua mocidade, não acha porque tu é inexperiente, que tu vai abandonar, não vai ser menos importante, não pensa isso. Sabe, porque quem vai dotar a gente de habilidade é o próprio Espírito de Deus, essa obra do Senhor, Ele... Sabe que é tremendo, eu gosto dessas ações, dessas movimentações proféticas, porque à medida que tu ia falando sobre esse insight que Deus te deu, e eu tenho clara certeza que foi isso mesmo, eu fui construindo como uma tela diante de mim aqui a imagem, né, do desespero dos pais ao abrir a porta permitindo a entrada de vocês, com umas macas, parece aquelas macas militares. Sim, levando esses jovens, essa geração, no caso, de enfermos, que estavam muito mais perto do mundo virtual do que do coração dos pais. Sim, exatamente. E vê que é um retratar, Daniel, é um retratar do que acontece hoje. Quer dizer, 8 anos atrás a gente sabe o que acontecia, mas está muito mais presente até essa visão do hoje do que propriamente no período em que Deus te deu. Sim, e isso, né, Daniel, tu vê que é óbvio que esses últimos 2 anos, é claro que a gente lamenta muito o fato da pandemia, esse ponto da história que, enfim, os meus pais nunca tinham vistos, nem os meus avós, né, muito menos eu. É óbvio que a gente lamenta profundamente, né, a perda das pessoas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando, em outro tempo, nós provocaríamos mais a visita do Senhor Jesus visitando os quartos do que agora a gente falando para dentro dessa tela? Com certeza. Na verdade, toda essa movimentação, eu uso um termo que é Deus sacudindo a figueira. Deus deu uma sacudida que, de certa forma, e aqui eu tomo a mesma linha que você, eu não estou aqui desmerecendo, desprestigiando o acontecimento, o fato em si. Isso é história. Isso aqui, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos vão falar, vão estudar, isso vai virar certamente uma matéria histórica, tá? Agora, a gente tem que olhar também por um prisma, olhos espirituais, e também ver o quanto isso tem de Deus, o quanto Deus está nesse negócio, e o quanto Deus também levou a igreja a avançar mais do que estava. Sem dúvida. Tirar da zona de conforto e dar uma sacudida. Então, esses mesmos, e aí eu quero fazer a ponte onde eu ia chegar, esses mesmos jovens que estavam no quarto, quando vocês entraram, onde os pais estavam pedindo socorro, são esses jovens que serão atingidos, como estão sendo atingidos, e acredito que, porque não fica só com quem está acompanhando agora nesse momento, mas esse link vai disparando, e o pessoal vai assistindo, chegará em corações que estão justamente nessa condição. Fantástico. Porque o Evangelho, ele exatamente, ele é tudo aquilo que falta no mundo agora. O Evangelho, para mim, o que assim vai descrever melhor o que significa o Evangelho, para mim, ele é uma abundância na escassez. Então, sempre quando tem a escassez e o Evangelho vem, ele é uma fonte, né? No deserto, na terra seca, quando o Evangelho brota, ele é a fonte de água que vai saciar a sede, né? Num lugar de guerra, o Evangelho, quando ele entra, ele é o lugar de paz, né? Onde era guerra, agora é paz. Então, o Evangelho sempre vai ser uma abundância. Então, esse jovem que em algum momento ele estava sendo drenado por um espírito de morte,
que estava usando as redes sociais. Essas mesmas redes sociais estão sendo invadidas pela manifestação dos filhos da luz, que estão levando cura. É muito mais do que a programação da aba, é muito mais do que uma programação de uma igreja, de um encontro. É muito mais, é o rio de água vivas que vai de encontro ao necessitado, e aonde quer que essa água passe, ali vai brotar vida. Aleluia, é isso aí. Aleluia. Cara, você puxou a questão dos anos 80, anos 90, que foram realmente anos em que a gente praticava bastante evangelismo, saía nas praças, a questão era realmente bem interpessoal, e era algo muito bacana o que acontecia. E eu lembro, né, na época eu brinquei a semana passada com o pastor Robson, que eu não gosto de estar falando do nome de denominação, né? Mas eu dei uma dica para o pessoal semana passada, que eu fui criado numa igreja que começa com Bá e termina com Tista. E aí pegou bem essa época, então, vamos dizer assim, da nossa juventude ali. Então nós lidávamos com as tendências da época, jogando em favor também do próprio evangelismo, ganhando os amigos para Jesus, falando de Jesus e tal. Cara, essa galera de hoje, cara, esses jovens, né, como você falou do meu filho agora, enfim, e também de outras gerações que estão vindo e outras que já estão estabelecidas. Cara, como é que tu vê assim? Tu acha que eles estão lidando bem com essas tendências de hoje, tal, estão aproveitando essas ferramentas que existem, né, meios virtuais, enfim, tudo isso, acho que eles estão trabalhando, que nem os adolescentes mesmo, né? Você pegou eles há 8 anos atrás, esses adolescentes hoje já não são mais... Não são mais adolescentes. Inclusive um deles está ali, ó. É o Jonathan aqui, né? É o Jonathan. Alguns já casaram, enfim, né? Mas tu acha que estão lidando legal com essas tendências, assim, cara? Eu acredito, meu amigo, sabe, talvez assim, quando eu olho os jovens e os adolescentes, eles, como é que eu vou te dizer, mas eu acredito que o grande desafio desse pessoal, assim como era também um pouco no nosso tempo, tem a ver com linguagem, idioma. É um idioma que comunica, tem algo que comunica e tem... Sabe quando tu está numa estação de rádio, que o pessoal nem sabe o que é isso, né, Daniel? Agora eu falei em rádio, estação de rádio, agora eu avacalhei, porque daí agora eu me expus totalmente aqui. Mas quando estava na rádio, tu tinha que ficar sintonizando, até que tu sintonizasse exatamente naquela frequência para te poder ouvir. O game hoje, as animações... enfim, a própria cultura pop, nada mais é do que uma linguagem desse tempo, né? É uma linguagem, é um idioma, é idiomático, e a gente precisa entender que não é que a gente vai ceder ao conceito daquela cultura. Não tem absolutamente nada a ver com isso, porque eu tive ano passado no Amazonas, os nossos índios estão sendo evangelizados, o evangelho está sendo pregado. No entanto, eles obviamente que eles levam também assim, a característica também muda, né, de uma pessoa, de um índio, mas a cultura dele é aquela, sabe? Então o evangelho, ele é verdade que ele vem, boas novas, e ele muda, ao mesmo tempo ele assim, ele preserva aquilo que tem de essência, né? O evangelho... Existe um ajuste sem ferir os princípios. Exatamente, é a mesma a linguagem dos jovens, que às vezes eu fico um pouco chateado quando alguém quer comunicar ao jovem dizendo que ele, porque essa geração Nutella, não é verdade, não é verdade. Na verdade,
verdade, tem um idioma, existe uma frequência que precisa ser comunicado. E aqueles que aceitaram o Senhor, porque de alguma forma alguém está emitindo essas frequências, falando do Evangelho, através dessas frequências. Existem já muitos games sendo desenvolvidos com DNA, com uma estrutura bíblica. Existe gente dessa área, da própria questão do esporte, que é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, que Deus está levantando pessoas nesse cenário, da mesma forma como o próprio conceito de missão, que ainda é transcultural, mas hoje Deus está levantando pessoas para fazerem missões urbanas, que é gente pregando o Evangelho no seu cotidiano. Deus está levantando jovens que foram tocados por vieses já mais assim, digamos, eu não sei se é essa a expressão, mas mais moderno. Gente que foi evangelizada através do YouTube, gente que foi evangelizada através de um Reels, ou gente que foi evangelizada por tudo aquilo que pelo Instagram, pelo Face, e que agora está reproduzindo isso. E eu acredito que isso não pode deixar de ser falado. Inclusive, meu amigo, tá? Inclusive, para quem ainda tem as suas resistências com relação ao quanto Deus está fazendo algo profundamente poderoso através das redes sociais, meu amigo, para a igreja perseguida no mundo, a internet é o único caminho de hoje eles estar comungando, ele estar em comunhão. Existe um irmão nosso hoje que está num lugar, numa geografia dentro de um país que o Evangelho ele é totalmente proibido, e se alguém pregar, essa pessoa vai morrer se fizer. Isso é uma verdade. Não tem como chegar ao presencial. Não tem. E tu sabe como é que esse irmão está cultuando hoje? Ele está conectando um vídeo lá dos irmãos que estão do outro lado do mundo. Inclusive tem um projeto nos Estados Unidos de uma igreja que, se eu não me engano, é a Hope, que são 24 horas de adoração, e são cultos que já estão acontecendo há muitos anos, sem cessar, e que esses irmãos da igreja perseguida vão estar olhando o nosso vídeo, vão estar olhando lá, vão estar orando com a gente, vão estar aprendendo e ensinam muito. Nossa, essa igreja que hoje subsiste, mesmo toda perseguição, ela existe, essa igreja está sendo edificada através desse conteúdo, né? Então ele não pode ser resistido. Cara, eu vou ter que plagiar, eu gostei muito dessa abordagem, a frequência. Cara, isso aí é algo fundamental, essencial e necessário para aquilo que nós estamos vivendo hoje, tá? Eu gostei muito de uma citação que eu ouvi uma vez, que é o desafio de levar uma geração a se comunicar com a outra. Tá? Isso é um grande desafio. E eu vou encaixar essa questão da frequência nisso. Porque há uma resistência, a gente sabe que há uma resistência do ser humano em si em relação a mudanças, né? Agora mesmo, há muito tempo já vem se falando, muito tempo se falava acerca de cultos online. Por exemplo, certo. Eu lembro quando eu fui num evento lá em Buenos Aires, acho que você conhece, do Breakthrough, Claude Fraser, né? E lá na época, isso foi em 2007, acho que foi, se não falha a memória, que eu conheci o Sérgio Scataglini, que tinha a maior igreja virtual do mundo na época. Isso assustava, cara. Quando ele falou, ele pregou, eu fiquei assustado. Eu disse assim, como assim, cara? A maior igreja virtual do mundo. Isso não pode, cara. Igreja está reunida, igreja está junto, igreja está ali. E aquilo ali soa muito ruim, cara. Muito ruim. E aí Deus vem agora, sacode a figueira, e a grande parte das igrejas tiveram que correr em questão de 2, 3, olha lá se chegou a 3 semanas, para se montar, para conseguir fazer essas transmissões. Então eu acho que esse negócio aí em relação à frequência é algo tremendo. Deixa eu ver o que está aqui, cara. Eu não vou te cortar aqui. Segura aí. Não perde, por favor.
Tá muito bom a gente estar aqui. Galera, olha que coisa boa, cara. Marcelo Bonacina, um abração aí, cara. Que bom que você está aí. A Vera de Azeredo sempre conosco. Um beijo no coração. Maurício Narciso, grande abraço, queridaço. O cara viajou, voltou de BH, São Paulo. Não, ele passou BH, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, com Diversão em Letras. Um abraço para as meninas aí, Tanise e Jéssica, Diversão em Letras. Então, um projeto maravilhoso, tem que levar essas meninas. Que lindo, cara. Tiago Lorenz, pastores, boa noite para você também. Andradina Centeno, minha mãezinha, está toda semana aqui, cara. Que lindo. Tia do Zeca. O Zeca também, o Zeca estava toda semana aqui conosco. Boa noite, paz, amados irmãos e pastores, louvado seja Deus. Imagina, dupla de emoção. Essa dupla é uma emoção para mim, está dizendo aqui, ó. Muito bom. Está falando do neto, Gabriel, não podia, né? Imagina. Meu filho Daniel, caçula, jovens tão atuantes na causa de Cristo. Gente, é uma galera que não vai dar para falar com todo mundo. Vamos lá, vamos pro Face aqui, cara. Está aqui uma outra linguagem, né? Que para nós é interessante, cara, mas o Face é bom, mas ele já está mais ligado agora a Facebook a questões da galera nossa, né? Os jovens já estão buscando outras coisas. Né? Jennifer, querida, um beijão no coração, né? Mamãezinha do ano, Letícia Torres, legal. César, legal. Erenilda, tem uma votaçãozinha aí, quem está no Face pode estar votando aí acerca de uma palavra, acerca de um versículo. Participe conosco aí, estamos juntos e misturados em o nome de Jesus. Cara, vamos lá. Eu quero entender essa questão, seguindo um pouquinho mais, já que eu cutuquei, essa questão da Bíblia e a tecnologia. Puxei aí, e eu vi que você ia entrar, e eu não quero te interromper, quero ouvir aí, toca a ficha aí, cara. Meu amigo, eu acredito que a igreja local, ela tem assim um papel muito relevante também nesse aspecto. A igreja local, ela é vista como, por muitos pastores, muito expressivo mundialmente, ela é vista como a salvação da comunidade. Porque a igreja local é esse lugar, esse pit stop, é esse lugar onde ele é muito orgânico, né? Ele é muito real, ele consegue falar com o pastor Daniel, ele consegue olhar nos olhos do pastor Daniel, ele precisa disso, né? As pessoas precisam disso, a gente querendo ou não, quando tu gera um conteúdo, quando tu aprende sobre algo, ainda essa informação, seja ela pelo professor mais top que tem, mais sábio, ainda ela é uma verdade, e que o ser humano, ele passa tem muita demanda, ele vai passar por crises e que são picos, são necessidades muito distintas umas das outras, e então a sociedade precisa da igreja local. Essa igreja é um ponto de salvação, ela pode ser vista como uma enfermaria, ou pode ser vista como um hospital. Alguns veem esse local como um hangar, que é aquele local que prepara os aviões, para que conserta, para que esse avião depois vá alçar voo. Mas, e eu estou falando isso porque a igreja local é o melhor filtro daquilo que está sendo gerado de conteúdo hoje, que tem esse viés da tecnologia, sabe? Porque
sim, é uma realidade, o EAD é uma realidade. Tu poder estudar hoje nas principais universidades do mundo, sem sair de casa, é uma realidade, né? São coisas que pós-pandemia, não são coisas que ficaram, é uma marca desse tempo. E é verdade também que muitas pessoas estão sendo influenciadas por pessoas que realmente têm muito conteúdo através das redes sociais, mas tem outros que não tanto. E essa preocupação de um evangelho distorcido não é uma preocupação agora especificamente, porque se tu olha para Gálatas, o apóstolo Paulo vai ser muito incisivo com relação a um evangelho que tira a glória da cruz. De gente que, enquanto o apóstolo Paulo ia cruzando, fazendo a obra missionária, pessoas vinham atrás desfazendo. E esse desfazer do evangelho recebeu também uma tônica muito aguda, também através da tecnologia. Mas tem a igreja local. Então eu acredito que se tu está tendo o evangelho, ele está chegando aos lugares inatingíveis, é verdade, está chegando. É verdade que tu está tendo condições de ter uma formação, é verdade. Mas é verdade que alguma daquilo que tu está aprendendo é um equívoco, também é verdade. Mas tem a aba aqui. Vem aqui, vem conversar com os pastores. Tem a opção a mais ainda. Mas faz um Zoom, faz um Skype aqui, entende? É impossível. Seria uma pretensão muito fajuta quando um professor lá vai trazer um diagnóstico que vai conseguir trazer totalmente assim, com precisão as necessidades que está passando. Mas tem a igreja local, tem a comunidade. A comunidade é um organismo vivo, e isso nunca a gente vai conseguir abrir mão. Esse organismo vivo, ele se autoprotege, né? O organismo é assim. Se tu machuca o teu corpo, com muita força as células vão começar a acionar para que ela comece a se preservar. Quando tu bate no dedo, dói, né? Aquele irmão que se machucou lá, a gente protege, né? Quando tu bate o dedo, tu vai lá e bota a outra mão protegendo. Então, a tecnologia, ela entrou, mas ela não entrou para substituir a igreja local. Não entrou. E quem está fazendo isso está cometendo um erro grave. Porque às vezes a gente quer um evangelho que aquele evangelho que vai me gerar algumas satisfações e algumas distorções, que sabe como é que é o homem, né, Daniel? Sabe como é que é o homem? O homem gosta que, acima de tudo, o seu mundo seja completamente suprido, né? O seu próprio mundo, né? E às vezes a gente quer um evangelho adequado ao teu mundo, e não tu se adequar ao mundo do evangelho, o que o evangelho está dizendo. Então a gente corre esses riscos, e tem esse evangelho já hoje. O evangelho que vai te dar fast food. Micro-ondas, né? Sim, ele vai te dar, e tu vai ter aquela saciedade daquele tempo. Mas, meu amigo, o evangelho do Cristo é mais do que isso. O evangelho do Cristo é: se quiser me seguir, toma a tua cruz. Né? Então, o melhor filtro desse tempo, para mim, meu amigo, é a igreja local. É a igreja local, é a igreja da comunidade. Perfeito. Esse equilíbrio aí, eu acho que é fundamental, né? Não é desconstruindo algumas coisas que a gente vai conseguir
construir outras que sejam muito maiores. Eu acho que hoje não há nada maior do que o Evangelho. Sim. Não vai conseguir fazer nada isso mais aí, do que o Evangelho. sim. O Evangelho é o limite. Uma vez uma pessoa perguntou, qual é o limite de Deus? Cara, Deus não tem limite. Mas se tu quer saber o limite em nós ou para nós, é o Evangelho. Não vai conseguir bater mais do que isso, né? Agora, interessante que esse momento e essa habilidade, porque eu ainda consigo enxergar assim, Daniel, Xará, eu consigo enxergar que o jovem hoje, o jovem cristão, os nossos irmãos, né, eles estão conseguindo ajustar, estão conseguindo equilibrar as coisas, estão conseguindo trabalhar com todo esse universo que está em volta deles. Eu consigo ver isso, né, a habilidade deles. Por exemplo, essa estrutura que nós temos hoje de transmissão, isso tudo, né, tem a mão dos jovens. Eles estão, Sim, isso. não adianta, eles estão à frente. Largou um celular na mão, se eu trocar por um Apple hoje, que eu não faço isso, não, porque eu tenho até meio receio de pegar um Apple, mas eu vou precisar de um jovem para me dar uma orientação, porque o cara destrincha bem. Mas eles também, eu percebo, que eles também têm uma facilidade maior no que diz respeito à inclusão, sabe? Eu percebo isso, assim, né? Hoje, claro, a igreja está muito mais inclusiva do que era, né? Até pela onda social que está acontecendo hoje, de certas ideologias, de certas questões, enfim, que querem enfiar a goela abaixo, mas eu vejo que os jovens têm graça para lidar com essas coisas. Sim. Eu tenho percebido isso, não sei como você tem visto isso, até com esse lidar e com os adolescentes que você mesmo falou. Sim, sim. Como você tem visto esse coração deles? Meu amigo, a gente vê assim que essa geração, né, é uma geração que está muito aberta, no sentido de, não aberta a ponto de que a temática, enfim, essa temática mais voltada aos valores, ideológica, né? Não é aberta nesse sentido, mas aberta sim para entender que a sociedade atual sofre fruto de uma geração anterior, e é importante a gente entender isso, né, Daniel? Às vezes as pessoas dizem assim, essa geração, mas essa geração veio de onde? É o resultado da anterior. Mas essa geração veio de onde? Resultado de uma outra geração. O chamado de jogar pedra para cima. Exatamente, né? Possivelmente aquele que é o pai falando do filho. É o pai falando do filho, né? Então, porque é uma geração resultado. Então, mas essa geração, ela passa pelos seus desafios, que tem muito a ver com vulnerabilidade das emoções. Ao mesmo tempo, ela também consegue aceitar as diferenças e é especial. Eu me lembro muito da minha, que algumas brincadeiras que a minha geração tinha, que essa, por exemplo, não tolera. Né? São questões muitas. A gente tinha, enfim, alguns tratamentos uns com os outros e essa não tolera. Então, essa eles abraçam mais. E o não tolerar deles, desculpa te interromper, não diminui eles em relação a nós. Não porque diminui. A ideia da nossa geração é de que era mais arrojados, mais forte. Isso. Não, eu acho que existe uma diferença disso para uma atualização também. Sim. Então, falando no aspecto geracional, Daniel, sabe, como um todo, assim, não somente o jovem da igreja, né? Eu trabalhei algum tempo com Escola da Vida, né? Então, eu tive praticamente 2 anos direto dentro das escolas, com as ações que a gente fazia lá. Então, eles são, principalmente, inclusive eu que estava lá dentro da escola e eu falava do Evangelho e eles me aceitavam, né? Aquela coisa que, não, porque agora estão tudo virando ateu e tal. Não, daí volta a falar sobre comunicação.
Quando eles veem alguém que chega numa escola, essa pessoa chega lá e serve eles, arruma a sala, um dia faz um café com eles, tu está criando uma sintonia. E daí quando tu cria sintonia, eles estão abertos à comunicação, é importante isso. É a frequência. A frequência. Então assim, a questão geracional é essa. Agora tem algo que a gente precisa se preocupar, que é um fato assim, de que hoje os nossos jovens recebem uma educação escolar que está tentando com muita força tirar o protagonismo da igreja na história da humanidade. E isso deve ser um ponto de preocupação, sabe? Por que deve ser um ponto de preocupação? Porque, eu vou falar, por exemplo, aqui, eu faço parte de um movimento pentecostal. A Assembleia de Deus, né, eu venho, cresci, aceitei Jesus na Assembleia de Deus, vim, né, ao longo dos anos. E o movimento pentecostal no Brasil, né, na verdade, quando a gente fala da Rua Azusa, a gente fala de que esse movimento da manifestação do Espírito, essa intensidade, né, da ação do Espírito de Deus, o primeiro marca disso é o Espírito Santo vindo sobre a vida de um negro, né? E a segunda, e depois o Espírito Santo vem sobre uma mulher, né? Então, ao longo, assim, as nossas igrejas, né, o movimento protestante, ele é demarcado também por esse cuidado de pessoas ou de classes ou onde a história quer apagar, entende? Quer dizer, onde tinha um pequeno bairro, ali tinha uma igreja que pregava o evangelho, que tirava o cara do bar, do cara que era bêbado, e o cara ficava ali, e o cara ia no culto, e passava os anos, daqui a pouco ele estava na porta, daqui a pouco estava cantando com a sua esposa, agora o casamento dele. E como isso não é visto aos bons olhos no aspecto social, entende? Quer dizer que não existe valor nenhum uma igreja que prega o evangelho, que tira o cara do bar e bota para dentro da família dele. Não existe mérito nenhum na nossa história. Então, esse é um cuidado, Daniel, que nós deveríamos, como igreja, como pastores, ter. Por que a educação insiste tanto em rejeitar as marcas do evangelho? Eu não estou falando sobre religiosidade especificamente, não é no aspecto da religiosidade especificamente, eu estou falando de aspecto social. Se não existe significância no fato de que a igreja foi aonde ninguém foi e fez o que ninguém fez, né? Se existe não significância isso, o que tem? O que existe? Entende? Quem foi aquele que... Qual foi a instituição as primeiras autoridades para os negros, por exemplo, no Brasil, se não foi o movimento protestante? Botando os negros para liderar igrejas, né? Cantores, músicos. Olhe para a nossa história, da nossa música. Olhe o papel do negro na nossa música. Que fez a absorção do negro em meio à sociedade. Sem dúvida, né? Olha isso. Muito. Mas esse ponto aí, esse ponto é interessante. Até trata um pouco do que nós íamos abordar por último agora, já meio caminhando para o final. Por isso que eu vejo que a santidade é um assunto atual, tá? Isso é muito importante, deixar bem claro que você aí jovem que está acompanhando de 8 a 105 anos de idade, santidade é assunto atual. Bom, o que acontece, pastor Daniel Xará, amigo, nobre, o que acontece é que as funções estão sendo trocadas. O que era para ser o ensino, né, o ensino literário, acabou virando uma catequização. Isso que é um problema grave que nós temos hoje em meio à sociedade brasileira. Embora eu não vou poupar o mundo disso, mas vamos falar de onde nós estamos, né? Onde o pedagogo, onde a figura do professor, né, ela deveria cumprir o seu papel de ensinar a matéria, ou seja,
a posição certa de cada um em seus devidos lugares. Sim. Né? Você atuou nessa área, você sabe bem disso. Então, o professor é chamado o quê? Vamos pegar um exemplo aqui. Língua portuguesa. O professor foi chamado a ensinar questão gramatical, da língua, construção de frases, de verbos, de adjetivos, de todas essas coisas aí. E não para catequizar. E essa catequização vem por trás disso uma grande manipulação ideológica. E aí já vem lá da história, né, uma ideia marxista que traz toda essa questão que a gente não pode poupar de falar, que é uma questão esquerdista, é uma questão partidária, que é uma questão totalmente distorcida para, né, como se diz assim, formar uma geração contra valores que são valores atuais. Por isso que é importante deixar claro isso, da atualidade dos princípios. Os princípios, os valores morais, eles são princípios atuais. Eles não devem ser mortos. Porque isso aí é uma questão desatualizada. Não, negativo. Não há uma desatualização disso. Né? Muito pelo contrário, as coisas permanecem sempre atualizadas, como muito bem você falou aqui, perfeito. Meu amigo, assim, eu acredito, meu amigo, que daqui a pouco, sabe, Daniel, é quase impossível um professor que está cumprindo o seu papel, e diga-se de passagem, né, que são verdadeiros heróis, né, lecionando no contexto do brasileiro, são heróis, né, essa é a verdade. Agora, o professor não pode deixar sua opinião pessoal num contexto democrático, sim, ele pode, mas ele não pode faltar com a verdade. Simples assim. Ele só precisa ser um entendedor, ele precisa compreender, ele precisa estar por dentro, porque da mesma forma como ele exige, agora eu estou falando daqueles movimentos mais ideológicos, mais fortes, da mesma forma como ele exige que se tenha uma compreensão daquilo que eles estão lutando, né, o direito que eles estão querendo adquirir, uma verdade que a gente também precisa que se entenda aquilo que é a marca da igreja no mundo, né? Então, quer dizer, a gente fala sobre, por exemplo, sobre a Declaração dos Direitos Universais, porque é assim, né? Quando se fala uma coisa maldita, mal falada, eles vão distorcendo e vão acabando, porque a Declaração dos Direitos Humanos, ele quase que se tornou agora um viés de esquerda, né? E, na verdade, o direitos humanos brasileiro foi formado com valores cristãos no Brasil, né? E daí assim, poxa, mas o que tem a ver? O que tem a ver é que eu vi um pesquisador estudando as sociedades e como elas estavam organizadas, e ele percebeu que sempre tinha uma classe dominando a outra. Daí eles ficavam perguntando, mas de onde vêm os direitos humanos então? De onde é o parâmetro? Onde é o ninho onde surge isso? E daí se percebe que surge quando um Deus dá o direito de fazer um homem à imagem e semelhança dele. E quando ele faz um homem à imagem e semelhança dele, ele está dizendo o quê? Qual é a mensagem que Deus está deixando para mim aqui? Que eu e tu somos iguais. Isso é direitos humanos, é Bíblia. Então, como é que a nossa formação pedagógica, como é que ela passa por cima disso? Como é que ela passa pelo fato de que existe um movimento e esse movimento também é representado pela sua instituição, que tem seus valores, que fala sobre inclusão, que fala sobre direitos, que fala sobre democracia, que fala sobre mutualidade, que fala sobre estender a mão ao próximo, àquele que está necessitado. Então, meu amigo, a questão é que a gente não pode deixar, ou não deveríamos, como igreja, que as universidades e as escolas passem por cima da marca da igreja no aspecto social, porque a negação disso é uma mentira.
Se uma universidade ou se uma escola nega o papel da igreja na sociedade, então ela não está falando a verdade. E pronto. Na verdade, quando nega o papel da igreja, nega a história. Meu amigo, hoje um dos maiores missionários nossos, que se chama Otávio Marques, né? Um negro, tá? Que é um dos nossos, marcou a história da África, tá? Saiu daqui do Rio Grande do Sul. O Otávio Marques, ele estava um dia bêbado, tá? Jovem ainda, estava bêbado, na frente de uma pequena igrejinha, escorado num carro porque não tinha condições de ficar de em pé, e aquele irmão lá dentro, aquele pastor lá dentro pregando, avivado, com umas 3, 4 pessoas assistindo, e aquele irmão, e o fogo comendo, e aquele irmão disse: o Espírito de Deus está me falando que Deus está chamando pessoas aqui para expandir o reino de Deus na terra, e aquele fogo todo, e daí aquele irmão, aquele pastor disse: quem quiser receber isso, passa aqui na frente. Ninguém foi, mas aquele bêbado que estava lá fora, estava ouvindo tudo, disse assim: olha, se é verdade o que aquele pastor está dizendo, e se é verdade que Deus conta com pessoas para mudar a história de outras pessoas, eu digo sim. Bêbado, do outro lado, eu digo sim. E o Senhor entrou na vida dele. E hoje a África tem escolas com o nome do missionário Otávio Marques. Mudou a história daquela realidade. Eu já estive no Senegal. As marcas do Evangelho naquele lugar são visíveis em nome de alguém que o Senhor Jesus tirou do lugar onde ninguém vai. Então, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa: se uma universidade, se uma escola negam isso, ela não está sendo verdadeira. E a igreja tem que se levantar para falar isso, meu amigo. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, cara. Cara, mas que coisa. Eu sei que você está com o mesmo sentimento que eu sempre digo isso. Passa muito rápido e nós chegamos aqui a mais um final. E eu vou dizer para o meu xará aqui o que eu sempre digo, né? Você vai ter que voltar de novo, cara. Tem muito assunto aqui, cara. Eu venho com alegria. Muito assunto mesmo. Eu venho com alegria, amigão. Isso, muito bom mesmo. Olha, eu quero desafiar você, jovem. Você, como eu disse, jovem de até 105 anos aí, nós não podemos deixar esses valores e essas verdades que foram um presente dos céus para nós, de forma nenhuma serem negociadas. Elas são inegociáveis. Isso são questões inegociáveis. Isso aí. Não se negociam essas coisas, ok? E fazer um agradecimento para você que tem semeado aí, você que tem esse coração generoso, né? Tuas ofertas, as sementes têm chegado até nós, tem sido uma bênção para as nossas vidas. Se você quiser permanecer assim, faça. Nós temos aí o QR Code que está aparecendo aí, tem os dados bancários, tem o Pix para você fazer também para o nosso ministério. E mais uma vez agradeço você aí pela estar participando conosco. Lembrando, quarta-feira estamos de novo aqui com mais uma temática, mas eu quero também ouvir aqui as considerações finais do meu xará e quero convidar você também a fazer uma oração por nós, né? Como é importante esse momento, é importante estarmos orando uns pelos outros. Pastor, por favor, faça a sua consideração. Meu amigo, final, mais uma vez, e obrigado. ore por nós, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Não é demagogia, eu fico muito feliz, sonho em ver o nosso estado sendo impactado por aquele que é o único que é capaz de mudar a realidade do nosso estado, que é o Senhor Jesus. Então, fico muito feliz de ver esse foco de manifestação de Deus aqui e fazer parte disso, tá, meu amigo? De coração eu falo. Eu também só queria dizer, Daniel, que, meu amigo, Deus não está apertado. O que é isso? O que significa isso? Meu amigo, existe uma marca que Deus está deixando na terra e isso tem a ver com os filhos que estão dizendo sim.
E às vezes é muito difícil para a gente olhar para o nosso contexto quando tu acorda cedo e tu tem que ir para o trabalho e tu tá lá segurando naquele ônibus, né? E aquele ônibus sacudindo e tu tá dizendo, puxa vida, mas é eu que tenho um chamado, é eu que sou o filho da luz. E a verdade é que é você, né? E quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, não despreze o dom vem de carisma, vem daquilo que o Espírito gera. E, meu amigo, o Espírito de Deus que está em ti, ele é bálsamo para muitas pessoas que precisam disso. O Espírito que está em ti, está gerando em ti uma riqueza, que é a riqueza que vai fazer toda a diferença no mundo que nós estamos inseridos, que está tão carente de amor, tão carente de paz. E isso, esse remédio está em ti. Então, tu diz às vezes assim, puxa vida, mas Daniel, às vezes eu precisava de fazer um curso, ou às vezes eu precisava fazer um seminário, às vezes eu precisava fazer uma prova e não tenho condições. Deus não está apertado. Deus não está apertado, Deus não sofre de instabilidade econômica como o nosso Brasil sofre. A questão é que a gente precisa ter fé, a gente precisa clamar, a gente precisa fazer no projeto, botar no papel aquilo que tu espera que Deus faça na tua vida, coloca no papel, começa a orar por aquilo e Deus vai fazer a obra. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio nisso, meu amigo, eu creio. Deus não está apertado. Antes do pastor orar por nós aqui, deixa eu finalizar aqui com a nossa perguntinha, né? Qual é o livro, ou qual é o livro da Bíblia, né, que é citado esse texto? Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 4 opções: 1 João, Salmos, Mateus ou Atos. Vamos ver quem respondeu aqui, não sei quem botou aqui, deixa eu ver. Bênção. Ninguém respondeu ainda. Vamos responder nós aqui. Onde foi escrito isso, pastor? Jovens. Eu estava pensando que era João. João, né? Nós ganhamos hoje. Então tá bom, então ganhamos. Queridos, vamos orar por vocês aí, em nome de Jesus. Pastor, por favor, ore por os nossos irmãos. Amém, amém. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque estamos em torno daquele que é o Deus vivo, daquele que está acima de tudo e todos, aquele que tem o governo nas suas mãos. Por isso, Senhor amado, nós te agradecemos pela tua doce presença. Continuamos clamando, Senhor, faça-nos cada dia mais entendermos mais sobre ti. Revela-te a nós, Pai, no nome de Jesus. Visita os nossos corações diariamente, de um jeito novo, porque nós queremos te conhecer cada dia mais. No nome de Jesus eu também oro por todos aqueles que estão assistindo. No nome de Jesus, Deus, tu és o Deus poderoso, aquele, Senhor, que conhece o coração de cada um dos meus amigos, e eu oro no nome de Jesus. Visita eles lá nos seus lares. Esse é um tempo, Pai amado, onde tu está transformando casas em lugar, em altares. Tu está transformando casas em lugar de adoração. E nós oramos no nome de Jesus para que o mesmo Espírito que habita aqui nesse lugar visite os meus amigos aonde quer que eles estejam. Que nesse instante, pela fé que temos em Ti, Senhor amado, no nome de Jesus nós clamamos. Espírito Santo de Deus, toca na vida do meu amigo agora. No nome de Jesus, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e para que todos saibam, Senhor amado, que Tu veio à terra, Tu morreu, ressuscitou, Senhor amado, e contigo nós ressuscitamos também. Ressuscitamos para todas as verdades que estão em Ti, elas também são nossas. E nós oramos no nome de Jesus. Toca na vida dos meus amigos agora, no nome de Jesus. É isso que nós oramos, no nome de Jesus. Também oramos, Pai, por todos aqueles que ainda estão sofrendo o luto da perda, ou estão sofrendo nesse tempo de pandemia. Pai, por favor, olha para o nosso estado, olha para os nossos hospitais. Continua visitando aqueles corredores, onde todo instante
surge esperança. Todo instante surge milagres. Nós continuamos clamando incessantemente. Visita os nossos hospitais. No nome de Jesus é isso que nós clamamos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.